Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trespacast, esse podcast criado para falarmos sobre a cultura, sobre personagens que fazem a cultura no município de Três Passos. Eu sou Vinícius Araújo, tenho o prazer de estar abrindo então mais este episódio da segunda temporada do Trespacast, essa segunda temporada que está sendo possibilitada através da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, a PNAB, que é a lei número 14.399/2022. Os recursos são do governo federal, disponibilizados a partir do edital número 07/2024 do município de Três Passos, Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, Departamento Municipal de Cultura. Hoje eu estou recebendo aqui no Trespacast um grande amigo. Nesses últimos anos tivemos aí uma convivência muito grande, justamente através da cultura. O Henrique Laude, né, um personagem que não é trespassense, mas que já faz parte, e tenho certeza que tem o coração dele também, enquanto trespassense aqui da nossa região. O Henrique possui graduação em Comunicação Social, com habilitação em Realização Audiovisual pela Unicinos e também especialização em Desenvolvimento de Projetos para Cinema e Televisão pela EICTV de Cuba. Trabalha como produtor, diretor, educador audiovisual, atuando em produtoras aqui do Rio Grande do Sul e, claro, um ativista pela cultura, pelo audiovisual aqui no nosso estado. Como eu disse já de início aqui, o Henrique tem tido agora nesses últimos anos uma convivência muito grande com a nossa comunidade de Três Passos, através do Festival de Cinema, através de outras iniciativas que a gente vai estar detalhando nessa entrevista de hoje aqui do Trespacast. Seja bem-vindo, Henrique. Já de antemão te agradecer por essa disponibilidade e de início gostaria que tu se apresentasse para o nosso público aqui, quem está nos acompanhando através aqui do nosso podcast. Olá, Vini, bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Realmente, eu acho que é uma trajetória já longa que a gente tem, fico muito feliz de ver também esse espaço que tu criou, né? Uma trajetória que, enfim, já acompanha um pouco ali nos últimos 10 anos, pelo menos, e que a gente pretende seguir, né? Eu acho que esperamos que seja um meio do caminho, pelo menos. E como tu comentou, né? Todo esse percurso já de tanto tempo por aqui, eu já me sinto um pouco parte, assim, da cidade. Eu costumo brincar que, pelo menos, a cada mês tem que aparecer por Três Passos. Então, nesses últimos tempos, esse trajeto de 500 quilômetros entre Porto Alegre e Três Passos já está bem decorado. Já está no automático o carro. Tá certo. E aqui estamos mais uma vez, então. Bom, apresentação, né? Acho que isso talvez acho a pergunta mais complicada. A gente começa pelo início. Mas eu sou do interior também. Eu acho que isso talvez seja uma ligação que a gente vai fazer mais além, né? Acho que é um ponto muito importante de quem eu sou. Eu sou natural de Encantado. Nasci por lá, me criei e fiquei por lá até os 17 anos, quando então fui, né, para São Leopoldo inicialmente, fazer essa primeira graduação, né, e era única até então no Rio Grande do Sul, em nível de graduação, que tinha esse foco no cinema. Fiquei por lá no primeiro ano, depois consegui ir para Porto Alegre, porque até então também o cinema, o fazer audiovisual também era muito restrito à capital. A gente ainda tinha um cenário completamente diferente do que é hoje, tanto de tecnologia quanto de número, né, de profissionais envolvidos. E estou lá desde então, mas considero um pouco Porto Alegre como minha base, mas eu digo que 90% dos meus projetos até então sempre foram no interior. Então, esse elo, né, com todas essas localidades fora da capital são muito importantes. Acho que um ponto importante, de novo, voltando um pouco na questão da minha formação, é falar um pouco desse curso de cinema, né, que era na Unicinos, que é até então, como comentei, era a única graduação. Hoje a gente já tem, pelo menos que eu lembro, em Pelotas, né, que já é um curso de federal, que é um formato e uma proposta que eu acho muito interessante. É um lugar que eu sempre indico para quem, né, tem o interesse em se formar nessa área. Além do mais, além de ser uma faculdade pública, e por si só já acho que contempla uma diversidade de pessoas, de pensamentos, de visões de mundo super interessante, também tem a questão geográfica que o Enem possibilita, né? Claro. Então vem gente de todo o país para lá, e cinema é diversidade, cinema é coletivo,
Então esse é outro ponto, eu acho, norteador que a gente pode já estabelecer nessa nossa conversa. Na Unicinos, na época, eu entrei em 2008, os 3 primeiros anos tu tinha noções gerais, né, de várias funções do audiovisual, e no último tu tinha que especializar em 2 funções. Então tinha ali direção de arte, montagem, som, fotografia, roteiro. No caso, além de direção e produção, que era, né, uma especialidade que todos tinham que se especializar, eu optei por direção de fotografia e roteiro. Então essa foi um pouco da minha base norteadora. Também é importante, né, falar de momento de crise nesse processo de formação, porque a gente, né, como todo mundo, está super novo, né, aquela efervescência de pensamentos, de visões, de conhecimentos. E teve um ponto que eu me sentia muito deslocado desse universo das artes, né? Porque, diferente de boa parte dos meus colegas na época, era uma turma um tanto até pequena, que vinham de famílias que o pai era músico, o pai já era do próprio cinema, que minha família era de comerciantes, digamos assim, né? Pois isso até é um aspecto que eu ia te perguntar, e a gente já pode até introduzir como que também surgiu esse gosto, como que foi também a tua infância nessa questão cultural, de arte e do cinema em si, né? Exato. Então, deixa só fechando aqui, a gente volta para... Então, nesse lugar de deslocamento, parecia que o cinema não era para mim, né? Porque o pessoal chegava já com referências, cinema europeu, vai citando movimentos cinematográficos, vai falando, e tudo com aquela tua formação cinematográfica de locadora, né? Que para mim, numa cidade que não tinha cinema, como aqui Três Passos tem, né? Minha forma de ver cinema era na locadora, vendo Disney, ou algo um pouco mais... Então foi um momento que eu falei, bom, talvez não seja para mim. E aí entra em jogo algo que eu acho que muda não só a mim, mas muda tudo, né? Que são as políticas públicas. Então, nessa época, abri um edital do Ministério da Cultura que era de intercâmbios culturais. E na época, então, fui selecionado para ir para ECTV em Cuba, né? Que, para quem não conhece, é uma das maiores escolas de cinema, perto ali de Havana, fundada por, entre outros, Gabriel Garcia Marques, que usou até parte do prêmio do Nobel de Literatura para ajudar a impulsionar a escola. Uma baita referência. Baita referência, que inclusive ainda tem lá na escola o quarto do Gabo. Então que só para as pessoas mais importantes que frequentam a escola está reservado lá para... Então imagina, é um projeto realmente revolucionário de formação de cinema. E caindo lá, o jogo mudou por completo, né? Porque eu vi que o cinema é muito mais do que, sei lá, do que Porto Alegre, do que essa bolha que até então eu orbitava, e vi as infinitas possibilidades e diferentes cinemas, né? De novo isso, é importante da diversidade, né? Porque lá é uma escola que abriga pessoas do mundo todo, né? Um monte de referência, um monte de visão de mundo, e tu... né, ver que tu também tem algo talvez a aportar ali. Por mais que tu não tenha as referências até então estabelecidas, a gente... Foi uma troca bem natural, assim. Incrível. Então é isso, assim, esse lugar de sentir parte de algo. Eu acho que o cinema tu tem que encontrar também a tua turma, né? Ter esse lugar de... Porque ninguém faz cinema sozinho, né? O cinema é coletivo. Então, tu encontrar a tua turma, ou ao menos as tuas referências, que são outras que não passavam na universidade, que eram dos teus colegas até então, isso muda por completo, e foi ali que eu tava naquela corda bamba pronto para cair pro lado de desistir de fazer cinema, de ir para qualquer outra coisa. Foi o ponto fundamental, então. Foi o ponto fundamental, que daí eu caí de cabeça para dentro do cinema e falei, vamos fazer um caminho diferente do que até então estava sendo proposto, talvez ali por esses pares, né, que até então a gente... Sim. E tu tem, assim, na tua infância, adolescência, tu tinha esse gosto que acabou te despertando a fazer o curso na Unicinos? Eu não acho que para mim tem essa coisa da vocação, sabe? Essa coisa que a gente nasci para isso. Eu acho que se eu tivesse que fazer outra coisa amanhã, faria talvez não tão, né, tanto gosto. Claro. Mas uma coisa que eu acho que foi fundamental foi a minha família ter uma câmera. Que aí era essa coisa de tu ter já um lugar de poder contar uma história, de tu poder se expressar, de tu brincar, né? Eu acho que sempre foi muito divertido, eu acho, operar uma câmera quando tu... E isso é uma das coisas que eu ainda acho que tem que ser mantida, assim. Eu acho que esse meu processo de trabalho, o meu fazer, tem que ser divertido de alguma forma, sabe? Eu sei que
envolve muitas questões, mas é uma coisa que eu gosto sempre de voltar à lembrança da infância, de como era divertido estar fazendo uma imagem, estar contando uma história. Então é uma lembrança assim que eu tento manter viva quando estou ali cercado de planilha, de burocracia com um prazo para cumprir uma coisa. Vamos tentar achar um lugar para ser divertido isso aqui. Então, e essa é a lembrança, né? Que talvez é um ponto de ligação assim que eu imagino que me levou a isso, né? Fora também que acho que o ambiente, eu acho que esse é outro ponto, que o ambiente de cinema tem pessoas incríveis. Isso se torna algo acolhedor. E eu me lembro que quando eu fui visitar o curso, antes de decidir, entrei numa ilha de montagem, aí tinha uma pessoa lá montando, já, sabe, super acolhedora, diferente de todos os outros cursos, né, que a gente vai fazer essas visitas com as escolas, em diferentes universidades e tal. Eu lembro que ali foi algo muito diferente do que eu tinha visto e aquela coisa, quero fazer parte dali, eu achei interessante, né? Aquela coisa que a pessoa também vai se apaixonando com o decorrer da caminhada. Não chega já pronto, né? E com aquela... Exato. Certo. E acho que hoje, que nem eu disse, eu acho que eu posso fazer muitas outras coisas na vida. Eu acho que a gente tem que também colocar isso, e a gente marca muito nas oficinas, né? O cinema é uma profissão, o cinema é um trabalho, né? Acontece que eu acho que é um trabalho bem divertido, né? Sim. Pessoalmente, assim, eu me divirto muito fazendo cinema. Mas eu acho que, né, tanto tem que ser tratado isso por uma questão profissional, desde legislação, mas também de relação de trabalho, né? Mas que eu acho que proporciona, né, vivenciar muitas coisas, né? Coisas muito diferentes a cada dia, a cada projeto. Então é um lugar que eu espero continuar, né, seguindo, e que todas essas surpresas, encontros e novas histórias, né, continuem. Tá certo. Torcemos para isso. E aí, alguns anos depois, então, acontece esse encontro teu com Três Passos, mais propriamente dito, né? Nós tivemos aí essa data, essa referência que a gente pode colocar, né, com o movimento ProArte, uma série de pessoas da comunidade se envolvendo em criar, em estabelecer um festival de cinema, que era ali em 2014, 2015, algo bastante... né, um desafio muito grande aqui para a comunidade, para a nossa região. E foi a partir daí, então, que bate esse encontro. Lembra, assim, como que foi esse convite, a primeira vez que tu veio para Três Passos? Como é que tu podia compartilhar conosco aí essa memória? Lembro. Eu acho que é isso, acho que foi 2013, foi o primeiro encontro. E lembro que eu vim através do Nelson, já conhecia o Nelson de Porto Alegre. E ele comentou que ele era daqui, né? E que tinha um pessoal querendo organizar um festival e tudo mais. Eu acho que eu ainda estava na universidade, eu estava saindo, acho que foi por ali. E... né? Vamos lá conhecer. E sempre as coisas de viagem também, eu gosto muito de viajar, então eu acho que o cinema também proporciona muito. Falou, uma cidade que eu não conheço, lá no Noroeste, falei, bora lá. E aí cheguei e estava meio nervoso, assim, porque... logo assim, de longe já encontrar Pinto, assim, e já ter vi que ela já dava pra ver que era a manda-chuva, assim, sabe? Quando começa a tentar analisar o ambiente pra ver quem é que tá ali, quais são os arquétipos, né, de cada um ali nessa composição de grupo. E aí vi que, ela ali deve ser linha dura, já comecei Já foi criando algumas... Já fui... E como muda também, né, depois. Sim. Mas não é que foi na capela na primeira edição já, tu esteves, né? Na primeira edição, mas antes ainda, né? Na concepção ainda quando estava, acho, nas primeiras reuniões do... E eu fico me imaginando o que eu não devo ter falado nessa reunião, porque estava iniciando, não, né? E pediram queriam me ouvir sobre fazer um festival de cinema. Eu não sei o quanto que eu tinha para aportar lá, mas se alguma coisa, né, contribuiu, espero que enfim, que tenha, né, ajudado em algo, mas que de fato saiu, né? Então, no ano seguinte. Então, foi muito... Decidiram e logo ganhou forma. Então, eu acho que, né, o festival acho que é um capítulo à parte de toda essa história, mas ali já percebia essa importância do grupo, né? Como era um grupo grande, eu acho que naquela época ainda já estavam umas 15 pessoas, era uma mesa grande lá na capela do Nijuí. E de novo, esse lugar também da diversidade de pessoas, porque tu via ali que era um grupo muito diverso, muito né? diverso, e que foram muito generosos também, porque me escutaram, por mais que eu parecesse ali, né, um gurizão recém-saído e não sei o quanto que eu tinha para contribuir, mas
eu vi que tinha muito respeito, assim, né? Teve muito uma acolhida, que eu já senti logo num primeiro momento, e que eu senti que ia acontecer o festival, assim, acho esse envolvimento que o grupo tava ali já naquele momento, e que de fato aconteceu. Então, não sei se eu vim outras vezes nesse intervalo de tempo, mas 2014, então, quando teve o festival, me lembro de já desembarcar do Ouro e Prata, alguém me entregar um caderno dos filmes e eu já ir direto pro cinema para ser júri do primeiro festival de cinema. Eu lembro que não teve nem... Foi assim, direto. E eu acho que a primeira vez eram, sei lá, 5 dias de mostra competitiva, assim. Sim, eu lembro que foi bem mais... Foi uma loucura. Isso, foi uma primeira experiência, né? E realmente foi muito intenso, né? Aquela primeira edição, assim, foi algo surreal. E aí, ainda é isso, né? Ainda tinha não era a fachada do Cine Globo, ainda... Que também, né? Como o festival também anda com o cinema, como que o festival também anda com o projeto de cidade cinematográfica, como que tudo isso tá muito unido, né? Então ainda tinha aquela entrada pela direita, ainda não tinha também, eu acho, a digitalização do cinema. Isso, ainda não. Foi logo depois ali, né, que iniciou esse processo. Mas é isso até um aspecto, né, Henrique, eu acho que a gente poderia comentar. O festival tranquilamente ajudou também nesse processo, né, nesse incentivo, nessa confiança para que a família Levi também se desafiasse e pudesse ter esse marco, né, de reconstrução, digamos assim, do cinema, de reinventar a cara do cinema, né? Não, totalmente, acho que é uma união ali que, né, que tem que dar os passos têm que ser dados juntos, assim, para ninguém acabar sendo derrubado. E eu acho que esse lugar da perspectiva de fora, né, que eu acho que funciona muito principalmente no interior, eu também venho disso. Como que muda a perspectiva local quando existe uma validação de fora, né? E que eu acho que um grande problema é isso, porque a gente não consegue, às vezes, perceber coisas que são dadas, assim, estão muito na cara. E aí eu acho que é isso, sim, pessoas vindo, né, através do Festival de Cinema, e que são pessoas ligadas ao cinema, que têm um envolvimento emocional grande e entrar naquele cinema e ver aquilo lá. Isso repetidos anos, né? Eu acho que isso, na insistência... Com certeza, muita coisa mudou na cabeça do Maninho, do Levi. E, de novo, políticas públicas, né? Tudo isso eu acho importante colocar que o cinema só consegue a digitalização através de programas do governo federal para digitalização do parque exibidor. Via BNDES? Né? Via BRDE, acho que era BNDES ou BRDE. Mas, de novo, né? Políticas públicas alterando todo, né, uma lógica de preservação que podia ter sido, né, um destino totalmente diferente, inclusive do que ia ser a rede, mas acho que isso aí também tem um episódio, né, para comentar. Sim. Mas, de novo, é a política pública que vai manter o cinema, é a política pública que vai manter eu no cinema, é a política pública que vai criar as ações necessárias para fazer trabalhar com cinema e educação aqui, para fortalecer o festival, para, inclusive, né, a última edição do festival ser realizada. Então, isso... Eu acho que está muito presente nos últimos... Né, toda a trajetória que a gente vem fazendo aqui, Três Passos, junto com a questão do coletivo, né? Não só de cinema, mas a questão da coletividade com alunos, da questão da coletividade que abraça o cinema, né? Porque eu fico pensando que esse espaço, ele tem a mesma finalidade de né, enquanto um aparelho público, de um hospital, de um posto de saúde. Isso, apesar, né, de ser algo privado, ele tem uma finalidade pública. Ele tem algo que tem que ser... E isso que eu acho que é importante, né, que se perceba enquanto política pública, né, enquanto os gestores públicos entender esse espaço como vital para a cidade. Como isso transforma, né, a cara da cidade como um todo. Pode desencadear muitas outras situações, né? Às vezes não é tão aparente, mas se a gente se aprofundar e fazer um diagnóstico, realmente pode e deve fazer a diferença, né, para a comunidade. E tu esteve envolvido em todas as edições do Festival de Cinema, mas é importante a gente chegar também em outro marco aqui da nossa conversa, que é o projeto Cidade Cinematográfica, que a partir de um período ali, nas primeiras edições do Festival de Cinema, acabou acontecendo em paralelo, ou seja, ao longo do ano, né, uma iniciativa que, de certa forma, já preparava, já era uma prévia, já movimentava
né, o público aqui da cidade aí muito vinculado ao público estudantil, que isso é fundamental, poder envolver crianças, adolescentes em tudo isso. Então eu gostaria que tu contasse como que surgiu também essa iniciativa e o quão importante é a Cidade Cinematográfica em toda essa construção e nessa consolidação também do projeto do Festival de Cinema, mas também, né, abarcando aí esse público estudantil, oportunizando que professores se envolvam, sim, de uma certa forma envolvendo a comunidade como um todo em diferentes aspectos. Pois é. Em 2013, junto com a primeira vinda ao festival, existia outro programa, uma política pública da cultura que chamava Mais Cultura nas Escolas, que era uma parceria Ministério da Cultura com o Ministério da Educação. E eles selecionaram 15 mil agentes, eu acho, em todo o Brasil, para ir com a sua arte, com o seu fazer cultural para dentro das escolas. E eu me lembro que eu me inscrevi, fui selecionado para atuar numa escola Encantado e fui dar aula de cinema. Foi a primeira vez que eu entrei numa sala de aula. Me lembro que não consegui dormir a noite anterior, estava super nervoso, como é que eu vou dar aula, né? Como é que eu vou me ver como professor, como que é isso? Mas, assim, no primeiro momento de troca, de propor, né, conversar sobre cinema com alunos, eu vi que aquilo ali era incrível, assim. Aquilo ali realmente foi algo que mexeu também, de novo, comigo, enquanto, né, formação, enquanto trajetória. E me dei conta que eu precisava fazer isso mais na vida, né? Então, comecei a pesquisar outras iniciativas que tinham, né, para além desse Mais Cultura nas Escolas, né? Daí comecei a entender outros programas que trabalham com cinema e educação. Comecei a entender, descobri o programa de alfabetização audiovisual de Porto Alegre, que é uma referência a nível nacional, já tem, se eu não me engano, 15, 17 anos, pelo menos. E vi, né, a importância e as possibilidades que esses projetos tinham. Então, mesclando um pouco do que eu via, né, em cada um dos lados, e a partir do que eu estava tendo de experiência em sala de aula, e entendendo como é que era Três Passos, comecei então a ver uma possibilidade de executar algo por aqui. O festival sempre teve esse foco, né, em trabalhar em sala de aula, em ter essa relação com os estudantes. Acho isso um ponto incrível e fundamental do festival. Me lembro que na primeira edição, ou anterior, acho que na primeira edição já tinha tido uma oficina com o Christian Jaffas, né, que foi, acho, a primeira iniciativa formativa nessa área. E que depois, então, apresentei a ideia para Pinto e, né, ela topou a gente seguir em frente. E aí, mesmo que logo nessa primeira vez a gente foi aprovado de novo num Fundo de Apoio à Cultura aqui do Estado, e aí possibilitou realizar essas ações, que inicialmente, e que depois eu vi que, eu acho que foi um acerto, assim, estabelecer 3 pilares para se trabalhar esse projeto. O primeiro projeto era o eixo de exibição de cineclube. Então a gente tinha, isso foi variando conforme as edições, mas a gente tinha sessões, né, escolares e comunitárias no Cine Globo, que era um espaço que a gente conseguia fugir um pouco dessa programação um tanto amarrada e limitada que é exibida, né, comercialmente. Então, eram filmes, né, com uma curadoria já mais cuidadosa, digamos assim, no sentido de propiciar vários olhares, né, várias vertentes. Tentar um debate um pouco de complementar um pouco o que já estava sendo debatido nas oficinas, que vão ser outro eixo. Mas resgatar também filmes que foram exibidos, né, clássicos no Cine Globo, para também, né, fazer esse link com uma nostalgia das pessoas que frequentavam até então e depois acabaram parando. Mas estabelecer, né, uma janela para uma produção muito mais ampla que não consegue, né, entrar em circuito comercial restrito, ainda mais, né, quando só tem uma sala, quando só tem um... Então... Esse eu acho que era um eixo, né, que se seguiu desde então e que foi muito importante. Eu acho que a gente já exibiu mais de 70 filmes aqui no Cine Globo, sessões sempre gratuitas, né?
Ano que vem, então, a gente segue, vamos para a 6ª edição de Cidade, já estão programadas mais 12 sessões de Cineclube. Quem nos acompanha, então, 2026... Sessões gratuitas de filmes incríveis. Não vai ser ano só de Copa do Mundo, vai ter Cidade Cinematográfica também. Exatamente. Ali no telão, com toda a qualidade que o Cine Globo já tem, com toda essa memória, esse imaginário que é incrível daquela sala. Então esse era um eixo, o Cineclube, um eixo de exibição. O outro eixo era o de alfabetização audiovisual, que então eram oficinas para a gente falar sobre linguagem, para a gente estabelecer um pouco do que é o cinema para crianças, para estudantes e professores. Então a gente também sempre procurou formar professores, ou não sei se formar é a palavra, mas é isso, estabelecer uma conversa, um diálogo com esse corpo docente, que é quem fica em sala de aula, né? A gente tem essa preocupação que a gente vem aqui 1, 2 vezes por ano dessas oficinas e depois sai e o estudante não... Precisa ter uma continuidade. Exato. Né? E quem está no cotidiano, trabalhando lá, é o professor. E passado já quase 10 anos, então, desde essa primeira iniciativa, a gente começa também a ver como que é essa importância dos professores, né? Como foi um acerto ter isso, porque tem professores incríveis que fazem um trabalho hoje maravilhoso, né? Que ou começaram através das oficinas ou tiveram um pouco mais de referência, um pouco mais de trocas e que continuaram seu trabalho. E isso também, né? Mérito total dos professores, porque nada... quem faz a oficina não é obrigado, né? Então não tem o porquê. Sim. É muito uma iniciativa própria daqueles professores. Então é um mérito, uma trajetória, um trabalho todo realizado por eles. A gente, acho que troca, instrumentaliza um pouco, mas essa jornada é incrível e tem alguns nomes que vem fazendo um trabalho incrível. E o último eixo, que é o que a gente chama de mãos à obra, né? Que seriam produções, então, de filmes que sempre buscam trabalhar no território, né? Com o olhar daqui, para quando esses filmes são exibidos, aquela tela servir de espelho. As pessoas consigam entrar no Cine Globo aqui e também se verem na tela, né? Não só olharem o mundo, não só servir de janela, mas também de espelho. E a gente ter filmes produzidos aqui, que é sempre para mim um grande barato, quando a gente acaba sempre lançando esses filmes no festival. E são as sessões assim, que eu mais gosto de estar, que é sempre muito comentário, é sempre pessoal muito participativo, é uma sessão muito especial de muita vida, assim, das pessoas, né, comentando, se vendo, e vem as pessoas que participaram, e vem familiares, então... É uma troca bem diferente, né, Henrique? Muito, e mesmo que a gente tenha esse condicionamento de vamos falar do território, os assuntos, né, as abordagens são completamente variadas. Então a gente tem uma diversidade também de filmes. Por mais que sejam a partir de 3 passos, os filmes vão por muitos lugares. E a gente já tem então um acervo considerável também, que eu acho que passa de 20 curtas-metragens produzidos pelo... Até para quem nos acompanha, né, realmente é um número, né, hoje já bem significativo, e a partir também das oficinas do Cidade Cinematográfica, várias escolas se desafiam, né, e nós tivemos agora em 2025, por exemplo, no festival que aconteceu agora no mês de novembro, tivemos um número bem interessante de curtas, né, que foram produzidos aí por estudantes, professores, enfim, né, ou muitos curtas que são a partir do Mãos à Obra, mas muitos que depois são feitos também, cada escola ao seu jeito, ao seu modo, a sua... E isso que eu acho incrível, né, é o projeto, de certa forma, permanecendo ou ampliando, né, as possibilidades, porque que nem no eixo do Mãos à Obra, a gente fornece, né, equipamentos, a gente conduz toda a parte ali teórica, a gente faz o debate, quais vão ser, a gente acompanha, né, os filmes. Mas agora as escolas, os alunos estão produzindo, né, de forma independente, tá? A partir dos seus vontades, do seu método, inclusive, né? E isso é o incrível, eu acho, desse trabalho no longo prazo, né? Como que isso vai alterando, né? E vai refletindo em diferentes maneiras. E né? isso eu acho muito incrível de observar a partir de 3 passos, porque como é uma cidade, né, relativamente pequena, acaba sendo como se fosse um laboratório de uma política pública talvez maior que, né, poderia ser replicada a nível nacional, talvez, né?
como que a partir de um microcosmos, como Três Passos, uma política aplicada, né? Ou um projeto aplicado ao longo de 10 anos, como que é muito fácil tu mensurar os resultados e como que, né, são palpáveis, como que tu... Então, eu fico muito pensando nisso, como que é um projeto que poderia ser replicado em outras cidades, a nível estadual, a nível nacional, E como que Três Passos poderia aprimorar ainda mais? Três Passos já, com certeza, serve já como um piloto, já tem uma experiência, né, sendo desenvolvida nesses últimos anos, mas poderia ainda aprimorar e, se nós formos falar aqui, talvez em termos de desenvolvimento de economia criativa, enfim, há ainda um espaço grande que o município pode, e quem sabe, se atreva a se apropriar ainda mais desse fazer audiovisual, seja com formações já num outro nível, técnico ou de graduação, alguma espécie de laboratório, né, que possa propiciar para quem deseja, seja estudante, seja pessoas da comunidade, a se desafiar. Eu acho que tem um espaço grande ainda que dá para evoluir, né, Henrique? Exato. Acho que só para ficar nos termos, né, econômicos, né, que para mim, eu acho que é importante a gente, talvez nesse espaço, debater isso, mas eu acho que tem vários outros campos ali que talvez, né, pessoalmente eu valorizasse muito mais. Mas entendo que, claro, né, claro. A nível ali de município e tudo mais, a questão econômica vai direcionar, né, os recursos. Então, já tem... são os dados da economia criativa, né? Se não me engano, da cada R$1 investido por parte, né, de poder público, das políticas públicas, voltam quase R$13,50. Então, tá na ponta do lápis que tu investir, né, recursos em cultura e economia criativa, o retorno já é 3 vezes maior. Então, isso já está, né, dado, confirmado, e o setor segue crescendo, né? Hoje, o setor audiovisual só emprega muito mais do que a indústria automobilística, gera mais emprego e renda do que a indústria têxtil. Então, é uma indústria que, especialmente no Brasil, a gente está muito consolidada e que uma referência global, assim, do que a gente produz de audiovisual. Levamos um Oscar já, né, ano passado. Mas pensando aqui para Três Passos, eu acho que a questão mais, talvez, sensível é a continuidade dos projetos, né? Porque a gente tá trabalhando desde 2016, mas a gente vai para a 6ª edição. Então, tiveram vários hiatos nesse caminho que prejudica muito uma continuidade, um trabalho de longo prazo. Então, eu penso que... acho que viabilizar, né, uma forma de tu manter projetos como o Cidade Cinematográfica ao longo, né, dos anos, eu acho que é uma forma de não só, né, ter retornos, mas para não se perder os recursos, né? Eu acho que fazer ações isoladas, se não está muito estruturada, amarrada com outras coisas, as coisas acabam se perdendo. Realmente... Então... trabalhar nessas frentes, né, de manter esse patrimônio histórico, né, que é o cinema, né, de manter o festival e ações, né, que vão trabalhar dentro das escolas. Eu acho que o resultado já está aí, né? A questão é como manter isso quando a gente tem as políticas públicas tão, né, inconstantes, né, tão sensíveis a mudanças. Então, que pudesse se tornar uma política... né, uma política de Estado, como a gente diz, né? Ou seja, o município cada vez se apropriar mais de uma iniciativa como essa, e é independente de quem vai estar à frente da gestão, digamos aqui em nível local, falando nesse caso, né? Mas que isso possa ter, né, essa continuidade e possa ser ampliado, né? Possa criar outras frentes, enfim, e até mesmo... poder ocupar alguns espaços. Vamos citar aqui, hoje nós temos o campus da Unijuí, que é um desafio, e isso não é segredo para ninguém. A questão do campus da Unijuí, por um determinado tempo, ficou, de certa forma, ocioso. Agora, esse ano está sendo retomado, já algumas iniciativas importantes. Mas, quem sabe, o audiovisual está aí, tá batendo na porta. Então, de repente, seria uma alternativa para que a gente pudesse ocupar e dar uma
reservar um espaço adequado também para quem deseja caminhar por esse caminho, né, Henrique? Não, exato. Eu acho que a questão, né, de ter um espaço onde possa, né, equipamentos mínimos, né, onde possa ter câmeras para te gravar, uma ilha de montagem, edição, né, são recursos ínfimos, né, que tu vai ter, né, para uma prefeitura, para um ente público, mas que isso proporciona muita formação, eu acho que desenvolvimento da própria identidade, sabe? Quando tu tem a possibilidade de tu gravar, tu te autoafirmar, eu acho que isso fortalece a identidade do município, das pessoas daqui. Eu acho que isso é política, é estratégia, né? Eu acho que isso é algo que é isso, independente do campo ideológico, eu acho que isso, né, é uma estratégia de formação do município. Faz a diferença para a comunidade como um todo. Total. E já tem, eu acho, outras iniciativas. Agora vai ser inaugurada em Porto Alegre uma escola técnica de audiovisual. Que pena que também não é a nível, é um projeto do governo do estado, mas que pena que ficou na capital. Isso foi uma discussão que a gente acabou tendo de por que não, né, priorizar o interior, talvez. Mas daqui a pouco também é isso. Daqui a pouco pode ser a nível de uma prefeitura, de um arranjo, né, de prefeituras, isso. Ter um polo de cinema que vai, né? O consórcio. Eu acho que outros exemplos tem de... Porque é o desafio que está posto, né? Hoje, tu também criar algumas alternativas, alguns projetos, algumas iniciativas que chamem a atenção da juventude, principalmente. E o audiovisual, a partir dessa caminhada que Três Passos já tem, me parece que é algo meio que óbvio, assim, que deveria ter um despertar maior ainda. E a gente não está partindo do zero, né? Já tem um grande percurso e que, né, incentivado, o crescimento é muito exponencial, né? A gente já tem todo um trabalho de base de pessoas que estão envolvidas, de pessoas que já trabalham com isso, né? E eu acho que o principal diferencial segue sendo o cinema. Eu acho que esse espaço de poder... Eu acho que o festival existe por isso, eu acho que o Cidade Cinematográfica existe por isso, porque tem esse espaço e a gente vê que faz uma diferença comparado a outros festivais, comparado, né? Então, a manutenção, né? E os desdobramentos que podem gerar a partir desse lugar, assim, de novo, está dado, né? Com acho que venham, então, outras pessoas talvez de fora para talvez sempre marcar esse ponto que... Sim. E Henrique, para aproveitar aqui a nossa conversa também, gostaria que tu comentasse um pouquinho do teu fazer audiovisual também, alguns curtas que tiveram destaque agora nos últimos anos. Um deles se relaciona lá com a tua região de origem, lá no Vale do Taquari, né, com a população haitiana. Enfim, gostaria que tu comentasse um pouquinho. Inclusive hoje, no dia que a gente está gravando aqui o nosso podcast, foi realizado o sorteio da Copa do Mundo de 2026 e o Haiti está no grupo da seleção brasileira. E tu, enfim, tem uma vivência, poderia nos contar um pouquinho a respeito também do teu curta e dessa mescla aí que a nossa região hoje também tem muitos haitianos que migraram aqui para nossa região, enfim, para o Rio Grande do Sul como um todo, para o Brasil. Gostaria que tu comentasse um pouquinho desse teu trabalho de pesquisa e também desse curta-metragem que chamou bastante atenção. Tu sabe, Vini, que eu acho que uma das coisas que quando eu pergunto o que eles, né, quando vieram para cá, sabiam do Brasil e tudo mais, acho que a grande maioria dos haitianos e das haitianas fala do jogo da paz, entre aspas, que teve quando o Brasil estava iniciando, né, a tal da missão da MINUSTAH, que era uma missão de paz ali, bastante contestada, mas que eu acho que o jogo que marcou todo mundo, que era até então seleção pentacampeã, né? Que foi lá Ronaldinho, Ronaldo, tinha todas as grandes estrelas da nossa, acho que maior seleção. Que na época nos orgulhava bastante. E foram jogar no Haiti para fazer esse jogo. E me lembro que eu acho que foi 4. A seleção também não teve pena lá, e por mais seja um amistoso. E eles lembram que parou. Porto Príncipe, saíram do avião ainda nos blindados lá e todo mundo correndo. E esse acho que foi um ponto que criou um elo muito grande entre Brasil e Haiti. E até então, todas as Copas do Mundo, o Haiti torcia sempre pro Brasil. A gente via os vídeos deles na Copa, torcendo pro Brasil. A mobilização, as celebrações eram muito maior do que aqui. E aí, pô. Então tem essa vinda, né, dessa diáspora haitiana.
aqui pro sul do Brasil, e olho os links, né, que as coisas vão dando, que a vida vai dando. Nessa primeira aula que eu fui dar de cinema, lá naquela escola Encantado, tinha um aluno haitiano. E quando foi um dos primeiros que chegou por lá, e quando eu fui falar com ele, eu percebi que eu não conhecia nada do Haiti. E ele começou a contar da revolução, da história do Haiti, essa história que é incrível, eu acho uma das maiores histórias de independência do mundo, com certeza, e que, né, acho que deveria servir de inspiração para a gente aqui no Brasil, mas a gente não aprende, acho que proporcionalmente, porque eles, enfim, fizeram, né, um confronto, também, né? Né? E fizeram um confronto dos franceses, e a Sim. França, então, propositalmente apagou. Mas eu acho que vem, então, desses encontros, né? Desse lugar da curiosidade, de descobrir essa história maravilhosa. Então, desde 2017, eu venho trabalhando com a questão da diáspora haitiana no sul do Brasil. Tenho um parceiro de trabalho, um amigo que chama Alix George, que a gente vem co-dirigindo todos os filmes. Agora ele está no Canadá. Inclusive, ficou muito feliz hoje com estar jogando Brasil e Haiti na Copa, esse jogo. E que a gente agora segue para o nosso primeiro longa, que a gente vai fazer junto. Então, teve já essas coisas de longo prazo, né? Como que esse trabalho, quando a gente, né, seguir um caminho, como que isso, para mim, está sendo muito gratificante ver todos esses desdobramentos. E também por aqui, né? Que tem o Chibo, que foi esse último curta-metragem que eu dirigi, que é uma série, né, de curtas, de outros trabalhos que se passam aqui na fronteira, né? Três Passos está aqui a 30 quilômetros, um pouco mais da fronteira com a Argentina. E por ter vindo, então, lá em 2013, por ter me aproximado desse lugar, por voltar constantemente para cá, por acabar indo para a fronteira, conhecendo esse lugar, vendo todas as potencialidades, também tive ali um projeto para ser gravado lá. E foi incrível, assim, a repercussão. Foi, com certeza, um curta que até então mais circulou em festivais aí pelo Brasil e pelo mundo. O Chibo ou o Messi? O Messi circulou. Os dois, né? Isso faz parte de uma série de 3 curtas, né? Então, o Messi, eu acho que teve uma circulação um pouco mais restrita, né? Mas foi encantador porque a Argentina sagrou-se campeã no fim. Exatamente. Esse foi foi marcante demais, né? Pra quem não sabe a história, é simplesmente o menino ali na fronteira, nessa região da fronteira, vendo as quartas de final, né? Daquele jogo que foi também incrível da Argentina contra a Holanda. E ele é isso, né? Tá torcendo pra Argentina, mas ao mesmo tempo tem a bandeira do Grêmio, falam em espanhol ou naquele portunhol, mas estão vendo no Sport TV, uma TV pirata ali. Então, essas coisas da fronteira, né? Que a gente se maravilha, assim, E é super singelo, assim. E com certeza o meu curta, que talvez o único, assim, que eu mais tenho um gosto, assim, daqueles trabalhos que são um pouco crítico ao meu trabalho, mas esse realmente é um filme que eu gosto muito. E teve, então, também o Chibo, que conta um pouco dessa história. E que esse, sim, circulou bastante, né? E também é um filme de baixo orçamento, feito, né, entre poucas pessoas, mas que tem, acho, essa fortaleza de ter uma história, de poder, né, criar uma intimidade para não ter tanta equipe, de poder fazer essa imersão de longo prazo, né, na vida da Dani, que é a nossa protagonista, e que acaba criando, né, essa intimidade, essa aproximação, conexão com ela, e que acho que isso vai um pouco para a tela e cria talvez uma proposta, assim, interessante, né, para, sei lá, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, que foi exibido lá. Então, né, pensar que aqui a costa do Rio Uruguai foi exibida na praia lá de São Miguel do Gostoso. E isso é algo que faltava mesmo, né? Assim, esse olhar aqui mais de fronteira, apesar de nós estarmos muito próximos, ainda esse entrelaçamento ainda ele está avançando, está evoluindo de certa forma, mas esse olhar através do audiovisual ele é fundamental também, de contar algumas histórias, ter algumas perspectivas, né, que diferem um pouco do dia a dia, apesar de a gente cruzar aqui a fronteira, enfim, mas ter essas histórias também sendo retratadas é fundamental, né? Que é essa coisa, né, da gente olhar para o nosso quintal, né? Isso eu acho muito interessante. A gente, né,
É uma coisa que eu falo muito nas oficinas, né? Que a gente não precisa de nada extraordinário, de nada magnífico, de nada muito fora da nossa realidade para fazer um filme, né? E eu acho que isso eu gosto de usar como exemplo, né? Um filme que ali é a estudante de Tiradentes do Sul, que está tendo a sua vida com a sua família ali na costa do Uruguai, em Lajeado Bonito. E é isso, não tem outro... E a nossa vida é muito interessante, né? Acho que é isso, assim, a gente começar a prestar atenção, olhar, né? Não digo com outros olhos, mas ter essa calma, essa atenção e só, né, entender que né, o nosso lugar é incrível. Sim. A gente... Valorizar e poder se encantar e poder se divertir, poder gostar de onde a gente está, do que a gente é. Acho que é um... E como que foi o momento em que eles, que foram ali protagonistas, que participaram do filme, o momento que eles... assistiram, assim, tu chegou a acompanhar esse momento? Eu não estava na escola, mas eles exibiram numa mostra, que a escola também faz um trabalho incrível, não só com cinema, mas com literatura, com as mostras de ciências, né? Eu sei que foi exibido lá, mas acho que no processo, né, como a gente gravou ao longo de um ano, né, não constantemente, mas entre idas e vindas, acho que no início tinha uma desconfiança dessa coisa, mas por que a nossa história... E eu acho que depois... né, eu acho que eu acabo virando mais um elemento ali daquela paisagem, né? Eles entram na brincadeira, nesse jogo de ser gravados, né? Tu começa a atuar e aquilo ali começa ficando um jogo, né, entre a gente, assim. E acho que o desconforto, a desconfiança inicial acabam caindo e cada um, né, exerce ali seu papel e de uma tudo... forma bem mais natural, daí com o passar... de uma forma... de estar ali junto, né, nessa proposta, assim. Então... E o Messi foi exibido também em El Soberbo? O Messi foi exibido em El Soberbo, foi para Uberá. Ele circulou bastante na Argentina, né? Acho que eles estavam ainda muito imersos com a Copa. Acho que o nome também ajuda bastante. Com certeza. E aí também teve em Gramado, mas acho que fora, acho que ainda tem, né? Isso é acho uma diferença boa, assim, porque... acho que aqui a gente diminui um pouco a nossa rivalidade com a Argentina, né? A gente fala ali pro carioca, pro paulista, a Argentina já vira, né, os inimigos mortais. Aqui... Não, nós temos uma relação bem mais, até pela proximidade. Exato, enfim, exato. Né? Acaba que gera realmente o nosso desafio agora é tentar, quem sabe o Lionel Messi possa assistir esse curta, né? E a gente poder captar esse momento. Eu me lembro que tinha um amigo que tinha um outro amigo que era próximo ao empresário do Soares. A gente ia tentar fazer pelo Soares. Se o Soares, né, manda um link ali, eu acho que... poderia dar certo. Aí era... Mas, Henrique, quero te agradecer muito. A gente vai se encaminhando aqui pro fechamento dessa nossa conversa. E... já tive a oportunidade de te entrevistar em outras vezes, a gente sempre realçando esse trabalho cultural que a gente gosta tanto, que a gente luta tanto para que isso aconteça. E, de certa forma, quero nesse fechamento aqui te agradecer de coração, assim, pela amizade que tu construiu aqui com tantas e tantas pessoas da nossa comunidade de Três Passos, né? Esse é um podcast que eu criei, que eu há algum tempo já alimentava isso, de poder ter um espaço onde a gente pudesse contar um pouco das histórias do município, mas com esse viés também da cultura, porque eu acho que Três Passos tem isso muito marcado ao longo da sua história e da gente poder preservar essas memórias. Então, tô me sentindo assim muito privilegiado de poder fazer essa série de entrevistas, agora já fechando 2 temporadas e poder ainda seguir mais algumas, né? E deixar marcado isso, né? Deixar preservado essas histórias. Então, quero te agradecer muito e agradecer por toda esse teu companheirismo ao longo desses últimos anos aqui com a nossa cidade. Eu que agradeço, Vini. Eu fico realmente muito emocionado e feliz de ver um espaço como esse, né? Que eu acho que ele tem 2 momentos, né? Eu acho que tem esse primeiro, que é, né, o ineditismo de tu ouvir essas histórias, de tu, né, divulgar, inclusive, né, coisas que passam e às vezes batido, que são muito importantes, né? E talvez com esse tempo maior, né? Eu acho que isso também é uma coisa que faz uma diferença. Favorece, né? E que tem outro ponto que vai ser daqui, né, com o efeito do tempo, na questão do longo prazo. Como vai ser ver, né, as entrevistas, eu já vi que a Pinto também já teve aqui, né? Isso, a Pinto como ver daqui a 10 anos, né? Depois, sei lá, que edição vai estar o festival, que caminhos a gente vai ter tomado, mas como que isso vai ter um peso histórico, né? Isso, o Maninha a gente entrevistou para contar um pouquinho
né, do Festival de Cinema. Tivemos episódios sobre o Cine Rock também, que também é um ponto ali que se entrelaça, né, com o festival, com o próprio cinema. Então, poder deixar marcado, né, essas histórias. E aí eu fico muito feliz que é tu que tá à frente, porque eu acho que esse lugar tem que ter uma sensibilidade, né? Acho que tem que ter, não só sensibilidade, tem uma relação, né, com tudo isso, né? Que vem também caminhando junto com todos esses projetos, com todas essas iniciativas, com o teu trabalho também, né, que vem sempre junto. E então, que bom que existe esse espaço, que bom que tu tá à frente dele. Certo, um grande abraço, Henrique. Agradeço. Esse foi mais um episódio, então, do 3PAcast, o 5º episódio dessa segunda temporada. E daqui a alguns dias a gente já vai estar exibindo também o 6º e último episódio dessa segunda temporada, que a gente está muito feliz também em poder contar essas memórias aqui da nossa cidade de Três Passos. Um grande abraço a todos, obrigado aí pela audiência.